A salvação que o Senhor graciosamente nos dá, ela é uma bênção às nossas vidas. E isso não tem como discutir. Não tem como discutir porque todo aquele que conhece a salvação do Senhor pode testemunhar a bênção que é poder ter o cuidado e a esperança no Senhor. Mas a salvação do Senhor é também um instrumento para a manifestação da beleza de Deus, da grandeza de Deus, de quem Deus é. E podemos dizer que sem a obra da salvação jamais saberíamos quem de fato Deus é. Afinal das contas, pense comigo, como Adão e Eva conheceriam o tamanho do amor de Deus se Deus não manifestasse na mais profunda miséria do homem? Como diz o apóstolo Paulo, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Adão e Eva se sentiam amados no paraíso, quão mais amados deveríamos nós nos sentir quando conhecemos o amor de Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, pecadores indignos, interesseiros, rebeldes e desobedientes, e que nada tem a oferecer, muito pelo contrário, só tende a contrapor, a se opor ao próprio Deus. Portanto, podemos dizer que a obra da salvação nos dá o privilégio de poder conhecer a dimensão, a profundidade, a amplitude do amor de Deus. Mas não só sobre o amor. Se você pensar bem direitinho, todo o caráter de Deus, ou como nos diz o apóstolo Pedro, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, todas essas virtudes de Deus, elas são conhecidas de uma forma melhor, elas se destacam dentro da obra da salvação. Porque na obra da salvação que tudo fica muito profundo, porque Deus manifesta as suas virtudes num contexto caótico, num contexto terrível, o caos da tua vida debaixo do pecado, o caos de uma sociedade destruída pelo pecado, contaminada pelo pecado, e Deus manifesta a profundidade, a amplitude de todas as suas virtudes. Portanto, é importante nós olharmos para a obra da salvação como uma grande bênção de Deus para as nossas vidas. Mas não podemos nos limitar a isso. Temos que olhar a grandiosa obra da salvação como um instrumento poderoso, um instrumento grandioso, um instrumento da vontade de Deus para manifestar a glória de Deus, que de forma alguma conheceríamos com tamanha profundidade, senão na obra da salvação. Assim, avançando em Mateus, nós entramos no capítulo em que o Senhor Jesus se dirige aos apóstolos, e neles podemos dizer que há a igreja, e vai preparar para aquilo que Jesus, tinha para eles como missão. Ou seja, eu não chamei vocês só para abençoar vocês, eu chamei vocês para serem bênção também. Percebem? Eles desfrutariam, e já estavam desfrutando, de grande bênção, a bênção da presença do próprio Deus, cuidando deles, como nós vimos na tempestade, em que ali eles puderam ter o coração confortado, porque tiveram a manifestação do poder de Deus, dizendo: não se preocupem com nada, porque eu estou acima de tudo e de todos, e portanto descansem. O refrigério para o coração, a paz que vem da certeza da presença poderosa de Deus, é uma bênção do Senhor. Mas não só isso, eles foram chamados para ser um instrumento de bênção. Eles foram chamados para anunciar a glória divina e para abençoar outras vidas por meio dessa proclamação, que é o evangelho da graça do Senhor. E isso não só os apóstolos, você também. Então, vamos para Mateus capítulo 10, vamos fazer a exposição desse capítulo.
E vamos fazer a leitura outra vez, a releitura de alguns versículos apenas, porque nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo. O primeiro versículo, então, diz o seguinte: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e de enfermidades. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio, pelo deleite de poder pertencer a Ti, já que o Senhor veio a nós como na estrada para Damasco, apareceu para o apóstolo Paulo. Não fomos nós que fomos a Ti, porque como antes era Saulo, perseguidor da igreja, também éramos nós, que vivíamos rebeldemente, ignorando que o Senhor é o nosso Criador. Portanto, ó Deus, nós te louvamos e bendizemos por Tua graça redentora. E então, Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti e entregamos a vida no propósito de servir ao Senhor, porque pertencemos ao Senhor. E então devemos a Ti todo o nosso viver. Que o Senhor nos conduza, que a Tua palavra desse momento e pelo Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração e possa nos moldar ao caráter de Cristo, à santidade de Cristo, para que sejamos como Ele, que é o varão perfeito, e então glorifiquemos ao Senhor enquanto estivermos aqui, nesta vida. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe com Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós falamos, a palavra do Senhor Jesus será dirigida mais especificamente aos apóstolos. O texto já começa dizendo que Jesus chamou os 12 discípulos para lhes dar a autoridade. A palavra é dirigida para os 12. E vem então aqui algo importante desde já. Ele vai citar, a gente não precisa reler o capítulo inteiro, porque já fizemos essa leitura no culto, e ele vai citar quem são. E os 12 estão no versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são, e ele menciona. E eu preciso realçar o último nome, pois diz no versículo 4 que também Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Observe que Mateus faz questão de dizer que Judas Iscariotes é o traidor. Ainda vai acontecer. Se o leitor não conhece o Evangelho, se é o primeiro contato que ele tem com o Evangelho, ele já tem uma informação antecipada. Opa, esse personagem vai trair Jesus. Mateus já informa. Para nós aqui, nesse capítulo, a importância dessa informação está no fato de que Jesus deu autoridade a todos. Ele não escolheu ou separou, selecionou apenas 11 e deixou Judas de fora. Mateus em nenhum momento faz questão ou tenta mostrar uma possibilidade de Jesus ter excluído Judas. Ele também recebeu a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que isso nos leva, então, a uma compreensão importante, que lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai trabalhar, é que a manifestação do dom divino, a capacitação que vem do alto, independe da obra da salvação. Ou seja, não devemos entender que dom ou capacidade espiritual para realizar alguma coisa, por exemplo, a capacidade de expulsar demônios, a capacidade de curar uma pessoa, a capacidade de realizar um sinal e uma maravilha, como o Senhor Jesus deu aos apóstolos, não depende da salvação. Somente uma pessoa salva pode realizar tais sinais.
Não, porque Judas Iscariotes, o traidor, que se matou porque não viu esperança de salvação para ele também recebeu tal autoridade, podemos dizer aqui, tais dons, tais capacidades para realizar esta obra naquele momento. Para a igreja é importante essa informação, porque há uma tendência na história dos cristãos associarem a capacidade de fazer algum tipo de sinal à espiritualidade da pessoa. Quanto mais ela é capaz de fazer ou manifestar dons espirituais, mais espiritual é aquela pessoa. E a Escritura separa as duas coisas, mostrando que não é, os sinais e maravilhas não são um termômetro, uma medida da espiritualidade de alguém. Por isso, inclusive, o profeta João Batista não tinha dom extraordinário, a não ser o da palavra, e foi chamado de o maior de todos os profetas, porque ele preparou o caminho de Jesus, ele preparou o povo para receber o próprio Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus capacita eles. Então imagine que Judas também viu tudo isso. E aí tem um outro ponto que nós já podemos observar. Judas viu os milagres, Judas fez milagres, Judas pregou o Evangelho e Judas ouviu o Evangelho. Judas participou das bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, ele participou de dádivas celestiais que Jesus manifestou com autoridade. Ele vivenciou, ele não só viu o que Deus pode fazer, ele não só viu o que Cristo Jesus pode fazer, ele vivenciou, participou dessas coisas. Mesmo assim, negou a Jesus, negou a Cristo, mesmo assim. Isso nos lembra um outro texto em que o Senhor Jesus, conhecido como o texto do rico e o mendigo, ele nos conta talvez uma parábola, não temos uma certeza sobre o caráter literário do texto, em Lucas capítulo 16, em que acontece o seguinte, eu vou contar a história. É Lucas 16, de 19 a 31. Na história que o Senhor Jesus conta, morrem duas pessoas. Existe um rico e um mendigo. O mendigo ficava à porta da casa do rico. E ele não era assistido pelo rico. O rico desprezava o mendigo que estava à sua porta. O mendigo morre. Mas também morre o rico. Observe que morre o rico e morre o pobre. Morrem os dois. Então, o que acontece é que cada um vai para o seu devido lugar. Vai o rico para o inferno, não por ser rico, mas por seu comportamento, sua vida contrária à própria palavra do Senhor. E vai para o conforto, que é os braços de Abraão, seria a ideia do céu, vamos fazer essa analogia. E vai o mendigo, Lázaro, que inclusive é o nome dele aqui na história. E nesses dois lugares há um diálogo. Um está no céu, o outro está no inferno, mas eles dialogam. Portanto, detalhes não vamos tratar de forma alguma aqui. O fato é que no diálogo, o rico que está no inferno pede a Abraão que mande Lázaro, ou que alguém seja enviado à terra para testemunhar o destino dos homens, um para o céu, outro para o inferno. Os justos para o seio de Abraão, os injustos para o sofrimento eterno. O rico pede que avisem para a sua família, para que eles não cometam o mesmo erro de viver uma vida egoísta, uma vida mesquinha, como o rico estava vivendo. E a grande questão para nós aqui é que então Abraão responde para o rico que está fazendo esse pedido. Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, observe que sinais e maravilhas não têm poder em si mesmo para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Algo que em João, o Evangelho de João, Jesus diz que é o Espírito Santo quem realiza esse ministério extraordinário, de tocar no coração de alguém, quebrantar o coração de alguém, para que ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. Judas não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, mesmo tendo visto e até vivenciado tamanhas maravilhas que apontavam para a glória de Cristo Jesus. Portanto, eles não eram suficientes. Isso já pode ser aplicado à nossa vida, porque isso, inclusive, tem uma relação com o que Jesus está ensinando a eles, capacitando para fazerem a obra, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos confiar no poder da palavra e do Espírito, porque são únicos que podem transformar, converter, mudar, humilhar e fazer o pecador reconhecer a sua profunda necessidade de Cristo Jesus. Se em algum momento você pensou que o coração de uma pessoa era tão duro que precisava de um milagre, de um sinal, de uma cura, de algo extraordinário para se converter, você depositou a confiança da transformação do coração daquela pessoa no sinal, mesmo que vindo, obviamente, da parte de Deus, e esqueceu que mesmo sem nada, muitos personagens da Escritura creram no Senhor, sem terem visto nada. E Jesus disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. Como nós, não vimos Deus realizar nenhum tipo de sinal extraordinário, como os milagres que estão revelados a nós aqui nos Evangelhos, e mesmo assim cremos que a palavra de Deus é a verdade e que, portanto, Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, apenas pregue. Pregue a palavra ao Senhor. Não espere aquilo que vamos ver a partir de agora. Realizar sinais para que a obra possa ser, de fato, eficaz no coração do pecador. Apenas fale de Cristo, confiando no poder do Espírito e da palavra de Deus. Então, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus dá instruções para eles. Nos diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Observe que Jesus está, sim, tratando de um momento local. Toda a Escritura, toda ela, foi escrita para um público específico, um lugar específico, num tempo específico, com circunstâncias específicas. Isso não anula a universalidade dela. Isso não anula a aplicabilidade universal dela. O fato é que o Senhor, Deus, usou como quis as situações, pessoas, lugares, momentos específicas para revelar a sua vontade. A partir dali, entendendo o que Deus quis nos ensinar, nós aplicamos a todas as demais circunstâncias similares. Ele estava falando para os apóstolos de fato. E naquele momento, os judeus deveriam receber primeiro a palavra. Inclusive, o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo aos gentios, começou com os judeus, porque a ordem era começar com os judeus para depois ir para os gentios. Porque dos judeus, a partir deles, viria a salvação, Jesus, e eles deveriam ser os primeiros, então, a receber a mensagem salvadora. Então, comecem entre os judeus, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é exatamente o judeu.
E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. A mensagem aqui ela é muito objetiva. Na verdade, no Novo Testamento, a mensagem da salvação ela é muito objetiva. E o foco dela no Novo Testamento é a morte e ressurreição de Cristo. Isso é importante porque, às vezes, apaixonados por todo o complexo da teologia, como Deus, portanto, nos revela, nós podemos nos esquecer que para a salvação, os elementos, ou o que os apóstolos chamam de o fundamento da igreja, a base é algo mais simples. Está focado na mensagem do reino, no evangelho do reino, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Nesse momento, eles não poderiam pregar a morte e a ressurreição de Cristo. Nesse momento, eles estavam pregando que o reino prometido estava chegando. Portanto, observe que eles estão numa transição. Eles estão vivendo um momento que ainda é um momento do Antigo Testamento, mas já está passando para o Novo Testamento. Eles estão vivendo um momento de transição entre o Antigo e o Novo, em que o Filho de Deus está presente, mas não realizou ainda a obra, a morte e a ressurreição. Então eles pregam a chegada do reino. Por quê? Porque o judeu estava esperando. O judeu esperava o Messias, e com o Messias, o reino de Deus. Jesus disse: pregue que aquilo que vocês esperam chegou. O reino está chegando. E, inclusive, porque Jesus fez tantos milagres, sinais, libertando as pessoas das doenças, libertando as pessoas dos demônios, das possessões demoníacas. Por que ele fez isso? Porque isso é uma manifestação do poder do reino de Deus. Quando Jesus estava realizando sinais, é como se ele estivesse dizendo para nós: o reino de Deus está avançando contra o império das trevas e está vencendo. É como se houvesse uma guerra entre dois exércitos, e o exército de Deus está avançando, indo de encontro ao império das trevas. E à medida que ele vai avançando, ele vai destruindo aqueles que pertencem ao império das trevas e vai libertando as pessoas do império das trevas. Pense numa batalha. Esse é o contexto que a Escritura nos leva a pensar. Por isso que Jesus diz que pelo poder do Espírito ele vinha expulsando demônios das pessoas, libertando as pessoas. Então preguem que o reino de Deus está chegando, preguem que o reino de Deus está avançando, preguem que aquilo que vocês esperavam está acontecendo, aquilo que esperaram por milênios agora é real, chegou. Portanto, podemos dizer sempre que de Jesus até os nossos dias, o nosso contexto histórico dentro da obra da salvação é muito superior aos dias do Antigo Testamento, porque o reino de Deus chegou, a manifestação do poder de Deus já se deu, e nós já estamos vivendo isso. E eles estavam anunciando que finalmente está se cumprindo a promessa da chegada do Messias com o seu reino. E os sinais acompanhariam: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Bem, observe que não só a salvação é de graça, mas as obras de Deus são de graça. Portanto, tanto é errado a indulgência errada, ou seja, de forma alguma a igreja pode cobrar pelo perdão dos pecados, as indulgências que já aconteceram, foi a principal reivindicação, inclusive, de Lutero, contra o cristianismo de seus dias, mas também as bênçãos, como a cura e como qualquer outro milagre que eles fizessem, também são dádivas graciosas de Deus, porque inclusive eles receberam de graça. Foi Deus que deu a eles a autoridade para realizar tais sinais e maravilhas. E ele diz: vocês receberam de graça, também deem de graça. Logo, também não se pode fazer o que está acontecendo hoje, ainda que entendamos serem falsos sinais e maravilhas.
Mas não se pode vender nada de Deus. Não se pode vender a salvação porque ela pertence a Deus, e Deus deu de graça. Então não venda o que Deus deu de graça. Assim também não se pode vender as bênçãos de Deus, as manifestações graciosas de Deus, as dádivas graciosas de Deus, porque recebemos de Deus, pertencem a Deus e vieram de graça, então dê de graça. Então não se paga por oração, não se paga por curas, não se paga por qualquer que seja a bênção divina. Tanto erraram no passado quanto continuam errando hoje, ao venderem qualquer coisa que pertença a Deus, porque Deus nos deu de graça, não se pode cobrar por isso. Daí, então, é preciso corrigir uma visão equivocada de hoje. Pessoas dão dízimos e ofertas como se estivessem pagando a igreja para desfrutar de bênçãos celestiais. Essa não é a ideia. É a ideia de dedicar do que você tem a Deus, é um reconhecimento de que tenho recebido de Deus e não um pagamento de uma dívida, porque não compramos as bênçãos de Deus, não compramos as coisas que Deus nos dá, nós recebemos de graça. Então eles não poderiam cobrar das pessoas aquilo que Deus deu a eles gratuitamente. Mas a pergunta básica é: se nós não vamos cobrar nada, como é que nós vamos comer? Se vamos viver para pregar o evangelho do reino, como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos nos sustentar? Pergunta natural, porque eles iriam de cidade em cidade. Este momento duraria um certo tempo, não é apenas um dia. Esse treinamento, podemos dizer, para o ministério apostólico futuro, durou algum período, um momento em que eles foram fazendo a obra, depois retornaram para Jesus, contando como foi que aconteceu tudo, dando relatórios sobre tudo que ocorreu por meio desse estágio que o Senhor Jesus designara a eles. Então, como vamos nos sustentar? Ele diz: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, ou seja, não se preocupem com isso, vocês vão realizar a obra do Senhor. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, onde eles chegassem, Deus proveria. Observe o ponto importante: Deus proveria para eles pessoas que acolhessem eles em casa, sustentassem eles durante a obra realizada naquela cidade, para que eles não se preocupassem com a manutenção da vida. Deus sustentaria, porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso que lá na frente também o apóstolo Paulo irá dizer a respeito de tanto o seu ministério como de outros. Portanto, observe que nós temos em Deus a certeza de que o sustento existirá. Eles deveriam confiar. Jesus deu só uma garantia: Deus vai cuidar de vocês. Ele não deu uma estratégia de como se sustentar no ministério. Olha, estrategicamente você deve conseguir um trabalho aqui, um outro ali, fazer uma coisa aqui, outra ali. Precisa criar certos métodos para você conseguir realizar o trabalho tendo seu sustento. Jesus não faz isso em momento algum. Jesus dará a eles uma promessa. Jesus dará a eles a lembrança da palavra. A palavra de Deus que no Antigo Testamento diz para que não impeça o boi de comer. E o apóstolo Paulo cita o texto dizendo: não é sobre bois que Deus está se preocupando, Deus está se referindo a vocês. Não impeçam aqueles que vivem do evangelho de terem o desfrute do seu sustento. Essa seria a ideia. Então, eles tinham que confiar. Esse é um ponto que já é um desafio. Vocês vão realizar a obra. Mas como é que nós vamos ser sustentados nesse período? Deus proverá para vocês. Por que Deus proverá? Porque vocês estão fazendo a obra dele, vocês estão trabalhando, e digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui tem uma aplicação importante, que é, digamos assim, mais universal. Já que digno é o trabalhador do seu alimento, serve para todo mundo. Ou seja, qualquer pessoa que trabalha tem o direito de receber. Inclusive, é a quebra de 2 mandamentos quando não pagam pelo trabalho que a gente realiza. A quebra do 8º mandamento, não furtarás, e a quebra do 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho, ou seja, você promete pagar e não paga. Então,
fica uma aplicação para qualquer pessoa que contrate outra ou que se responsabilize pelo sustento de outra. Digno é o trabalhador do seu alimento. Portanto, deve ser pago àquele que trabalha, porque é uma ordem de Deus que seja desse jeito. Então, o que a gente tem que fazer? Confiar no Senhor. E o que aquele que é responsável por sustentar deve fazer? Cumprir o seu dever para com o Senhor. E eles deveriam seguir assim. E, uma vez que eles deveriam ir de cidade em cidade, Jesus ensinou como fazer. Entrem numa cidade, procurem a casa de alguém que, de fato, se mostra piedoso. Observe que em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele procurava sempre na cidade judeus. Por que primeiro judeus? Porque se entendia que judeus eram piedosos. E ele encontrava casas de oração, ele encontrava judeus, famílias de judeus piedosas, e ali naquela casa eles eram acolhidos. Portanto, onde eles iriam encontrar? Em homens de Deus, em mulheres de Deus, eles iriam encontrar a instrumentalidade de Deus, Deus usando eles para que eles pudessem realizar a obra, sendo ali sustentados até que a cidade ouvisse a palavra de Deus, como era assim a vontade do Senhor. Façam isso. E então, cheguem lá e saúdem com a paz do Senhor, desejem a paz do Senhor e sigam fazendo a obra do Senhor. Se de fato Deus estiver com aquela casa, ela será abençoada, porque de fato aquela casa era verdadeiramente uma casa que temia ao Senhor. Caso contrário, e aí vem a parte final desse período, desse bloco de texto, o versículo 14. Ele diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então observe que o evangelismo, a pregação da palavra, é considerado algo seríssimo. É tão sério que o juízo sobre a casa ou a cidade que ouviu o evangelho será maior do que o juízo sobre a terrível cidade de Sodoma e Gomorra. Talvez você diga, a pior cidade que já existiu foi Sodoma e Gomorra. Jesus diz, não, as cidades de meus dias, e haverá cidades ainda do período neotestamentário, piores do que Sodoma e Gomorra. Por que piores? Porque viram as maravilhas de Deus que Sodoma e Gomorra não viram. Porque presenciaram a manifestação da graça, do poder de Deus, e ouviram o evangelho da salvação e desprezaram a palavra de Deus. Portanto, o juízo sobre eles é muito maior. Logo, observe que desprezar a graça divina, tendo visto ou ouvido essa graça se manifestando, é muito maior do que a profundidade, ao nosso critério, dos pecados. Aquele cara é mais pecador do que o outro. Por quê? Porque fez isso. Desprezar a graça divina é pior do que os pecados todos que os homens possam ter. Porque ainda que qualquer pecado leve o homem ao juízo, desprezar a graça de Deus, desprezar a manifestação da misericórdia de Deus, é ofender a Deus em sua face. Por isso o juízo neotestamentário, o juízo daqueles que no Novo Testamento, nesse período pós-Jesus, o juízo é muito maior sobre o mundo, não é menor. As pessoas pensam, Antigo Testamento, juízo, juízo, juízo. Não, Deus tem muita misericórdia com pessoas do Antigo Testamento pela ignorância deles. Mas no Novo Testamento, tendo ouvido o evangelho da graça, visto a manifestação do poder e da graça do Senhor, esses sim receberão um juízo muito pior, porque apesar de tudo que Jesus fez, de toda a manifestação, de toda a pregação, desprezaram o Senhor. Desprezaram o Senhor. Não ouviram a sua voz, não se importaram com as suas manifestações. Então, a obra que a igreja realiza é algo muito sério. Percebeu
O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, para a vida ou para a morte. Aqueles que se convertem, o perfume de vida. Aqueles que desprezam a graça redentora, o perfume da morte. Ou seja, a obra da pregação é algo muito sério. No momento em que eu prego a palavra do Senhor, vidas estão sendo salvas e outras estão sendo condenadas. No momento que eu anuncio a palavra de Deus, o evangelho da salvação, anuncio Cristo Jesus, vidas receberão a eternidade e outras a morte e o sofrimento para sempre. É algo muito sério. E elas se tornarão mais condenáveis do que Sodoma e Gomorra, mesmo que não tenham pecado, à semelhança de Sodoma e Gomorra, mas desprezaram a palavra de Deus, a graça de Deus, desprezaram. Como isso é sério? Então eles deveriam ver a obra como uma obra séria. Não só quem ouve deve levar a sério, considerar sério o ouvir da palavra. Quem prega também. Quando você levar a mensagem, discipulando, evangelizando, pregando, em alguma medida, a palavra de Deus, você tem que, você mesmo, que está levando a palavra, tem que tratar com seriedade. Tem que tratar como um momento sublime, extraordinário. Eu estou levando a palavra de Deus, que a Escritura chama de o poder de Deus para a salvação. Naquele momento eu estou dividindo o mundo entre aqueles que terão vida e aqueles que receberão a morte. Estamos dividindo o mundo, como nós mesmos vamos ver Jesus falar mais adiante. Mas antes disso, o Senhor Jesus faz algumas admoestações, como no versículo 16 em diante nós vemos. Ele diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A partir dali, ele começa a falar dos perigos que eles sofreriam. Ou seja, fazer a obra do Senhor não é fácil, não. Primeiro, observe, vocês têm que confiar que Deus vai sustentar vocês. Não levem ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, significa, não se preocupem com o vosso sustento, porque vocês estão realizando o trabalho, que é a obra do Senhor, a obra da pregação da palavra. Então, não se preocupem com o vosso sustento. Deus mesmo proverá, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O primeiro desafio é confiar totalmente em Deus, para que descanse o coração e faça a obra com prazer, com alegria, com dedicação, sem se preocupar com o sustento, porque Deus proverá graciosamente. De outro lado, ele não diz assim, olha, mas vai ser tudo fácil. Apenas fala aí que tudo vai dar certo. Ele deixa claro que eles estão indo para o meio de lobos. Eles são ovelhas indo para o meio de lobos. O mundo que receberá eles, o mundo que ouvirá a palavra, são lobos. E eles precisavam ter cautela, como diz o versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E até o versículo 23, ele vai avisando que de fato a obra seria realizada debaixo de lutas, de angústias, de tribulações. Isso exige então deles o quê? Firmeza. Você vai fazer a obra, mas não vai ser fácil, cara. Eu não estou dizendo que eu vou sustentar você de forma simples e fácil. Vão perseguir, vão maltratar, vão entregar vocês aos tribunais, vão tentar impedir que a obra seja feita. Você quer mesmo? Quero, mas eu avisei que vai ser assim. Então Deus avisa que a obra seria difícil. No versículo 22, ele: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês serão odiados, mas se continuarem firmes, estarão mostrando que verdadeiramente vocês estão salvos. Então, a salvação na perseverança. A perseverança no Novo Testamento, na verdade a Bíblia toda, ela é um comprovante, um atestado de verdadeira conversão, de verdadeiro andar com Deus.
porque no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eles deveriam perseverar. Portanto, você não pode, nunca faça isso. Nunca diga para as pessoas que ser cristão é bom demais e que Deus resolve todos os seus problemas, porque ainda que seja muito bom, não significa que seja fácil, e elas têm a tendência a entender assim. E ainda que Deus os abençoe, jamais prometeu que nos daria tudo o que a gente quer e facilitaria a nossa vida em tudo. Muito pelo contrário, Ele avisou que no mundo teríamos aflições, perseguições, e seríamos odiados, e um monte de outras coisas. Então Ele avisou que não seria um caminho fácil, muito mais parecido com o vale da sombra da morte de Davi do que com os pastos verdejantes que Ele menciona no Salmo 23. Então, sempre que pregar o Evangelho, ainda que fale da maravilha que é a nova vida em Cristo Jesus, deixe claro, não é fácil. Nunca foi e nunca será. Até que Jesus volte, estamos num mundo em que o império das trevas atua, em que o pecado está presente, em que o mundo nos odeia. Não é fácil, portanto, como diz o próprio Senhor Jesus. E eles, versículo 23 é um versículo que costuma ser usado, alvo de debates. Eu vou tocar rapidamente, não vou me aprofundar porque não é o propósito, mas eu gostaria para poder esclarecer. O versículo 23 diz assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. A interpretação mais comum, que parece-me, observando as diversas traduções mais antigas, vem delas, é que Jesus está dizendo assim: olha, prega o Evangelho, corre, porque eu voltarei antes de vocês terminarem. A maioria das pessoas entende e, inclusive, criam ou sustentam vertentes escatológicas, como o preterismo, né? De que Jesus voltou na queda de Jerusalém, e defendem a partir da ideia desse versículo de que Jesus prometeu que antes deles terminarem ele voltaria. Mas há um probleminha aqui, é que há um erro de tradução antiga, e essa tradução, a atualizada, corrigiu, e essa sim é a tradução melhor que tem. Nesse texto, nesse versículo, essa é a melhor tradução. Ele diz que eles não acabariam de percorrer as cidades até que Jesus venha. O que ele quer dizer? Até que Jesus venha, no momento em que ele vai vir, vocês não vão acabar. A obra é muito longa. Vocês vão fazer, e até que ele venha, não vão ter terminado. Ele não está dizendo, eu vou chegar rápido, eu vou chegar logo, então vocês não vão ter tempo de fazer. Não, ele está dizendo, olha, vocês vão fazer, e quando eu chegar não terão acabado ainda. É tanta obra que tem. E aí, para você entender, essa expressão grega, ela vai aparecer em alguns textos do Antigo Testamento, e aí isso ajuda a gente a entender a tradução dele. Em Gênesis 49, versículo 10, observe o sentido do texto, ajuda a entender o que Jesus quis dizer. Ele diz assim, versículo 10, Gênesis 49, 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Observe, o que é que ele está dizendo? Olha, é uma bênção profética de Jacó para seus filhos. Ele diz, Judá será a tribo da realeza, o trono de Davi. Lembre-se que Davi é de Judá. E a realeza, o governo, né, de Israel, não sairá de Judá até chegar a Siló, que é uma referência a Cristo. Então, observe que o sentido é, desde o momento que começar a monarquia, até o momento começar a monarquia, todos os tronos, o reinado, estaria sempre em Judá, até chegar Jesus. Então, é nesse sentido que Jesus diz, vocês farão a obra, farão, e continuarão fazendo, até chegar Jesus, até ele voltar.
até o Filho do Homem voltar. Não é uma referência à volta rápida de Cristo, é uma referência a quão longa é a obra da pregação, da evangelização. Eles não terminariam, quando Jesus voltasse ainda diriam, ainda não terminamos a obra. Ou seja, eles, e aí eu me refiro à igreja, eles não os apóstolos, porque aqui eles representam a igreja. A igreja, os apóstolos, a igreja, continuariam fazendo a obra, e não tem fim. Ou seja, 2000 anos depois, me diga, a igreja encerrou sua obra? Não! Portanto, não dá para usar esse texto para defender a volta de Cristo em 70, porque não é esse o sentido do que Jesus estava dando ali as suas palavras. Ele está dizendo que a obra é muito grande e que não vai ser acabada. Quando Jesus voltar, ainda estaremos fazendo a obra. Então, só sigam fazendo a obra. Outros versículos também podem nos ajudar, mas não precisamos citá-los. Mas Levítico 25, 22 e 1 Coríntios 4, 5, a mesma expressão aparece, e o sentido dela é sempre esse, de que você deve continuar fazendo, ou que alguma coisa vai continuar acontecendo até aquele momento. Ele não está dizendo que aquele momento vai vir rápido demais, e por isso que as coisas não vão ser concluídas. Não é o sentido da expressão até que venha. Então, Jesus está dizendo, a obra é grande demais, é longa, e vocês não vão terminá-la. Não pense assim, então já sei. Vamos nos puxar bastante, vamos deixar de dormir um pouco, inclusive, vamos nos puxar bastante, porque a gente conseguindo terminar tudo aqui, encerrou, a obra acabou, a missão acabou, Jesus volta. Então vamos nos puxar. Inclusive, existe ainda hoje uma interpretação exatamente nesse caminho. Há muitas pessoas, muitos cristãos, que dizem assim, precisamos fazer o máximo a obra para Jesus vir logo. Mas Jesus está dizendo o oposto. Quando ele vier, não vão ter terminado, porque a obra é grande demais. Só faz. Não se preocupe em terminar a obra. Não se preocupe em completar. Evangelizei a cidade toda. Evangelizei o país inteiro. Evangelizei o mundo inteiro. Nunca acontecerá isso. Nunca terminaremos, porque sempre haverá alguém para levarmos a palavra. A obra é muito grande. Só faz. A vinda de Jesus não pode ser apressada. E ele não chegar fora do tempo. Só faça a obra. Quando ele chegar, ainda estaremos fazendo a obra. A igreja ainda estará fazendo a obra. E então, tendo falado das lutas e desafios, o Senhor Jesus encoraja eles. O Senhor Jesus mostra para eles que o que vai acontecer com eles não é diferente do que estava acontecendo com ele mesmo. Veja, os fariseus, os saduceus, vários doutores da lei, odiavam e perseguiram Jesus. Os judeus, principalmente por meio da liderança da época, fomentados por causa disso, mataram Jesus, entregaram Jesus para Pôncio Pilatos e mataram Jesus. Então Jesus diz assim, olha, se fizeram tudo isso comigo, eu que sou o Senhor, então Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Salvador da igreja, se fizeram tudo isso comigo, me ofenderam, me xingaram, me humilharam, me maltrataram, me perseguiram e vão me matar, não esperem que façam menos com vocês. Então isso é um consolo em que medida? Eu que sou o Senhor, passei por tudo isso, lembre-se disso quando estiverem passando também, para que vocês não desanimem, porque, e aí usando as palavras de Jesus no Evangelho de João, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, Jesus consola, e isso é um consolo muito comum. Ele consola com seu sofrimento, ele consola os seus discípulos para quando sofrerem. Isso é comum, porque observe que se você estiver passando por uma luta, mas perceber, ou conhecer, ou ouvir que alguém também está passando, você se sente meio consolado, não sente? Eu estou passando por um momento difícil financeiro, por exemplo. Estou passando por um momento muito difícil financeiro, e aí você fica profundamente angustiado com aquilo, e aí de repente descobre que também fulano, cicrano, beltrano está passando, não vai resolver o seu problema. Mas quando você vê que o problema é mais amplo,
você tem um certo consolo, porque a ideia, eu não estou sozinho. Não só sou eu que estou passando por isso. Eu não estou isolado. Há mais gente sofrendo. E tanto esse consolo é real, que o apóstolo Pedro diz assim, que o vosso sofrimento se cumpre em toda a irmandade. Ou seja, mostrar o sofrimento de outros homens de Deus conforta o sofrimento daqueles que no presente, como homens de Deus, estão sofrendo. E Jesus faz exatamente isso. Olha, eu sofri e eu vou sofrer. Vocês, então, não esqueçam disso. Vocês também vão passar por tais lutas. Mas, aí ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam, porque Deus cuida de vocês. Pulando um pouquinho mais, ele diz, e quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Então, olha, eu também vou passar por muito sofrimento, mas Deus está no comando de tudo. Há um propósito, Jesus sabia do propósito, tanto sabia que ele orou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele sabia a vontade do Pai, e ele se entregou à vontade do Pai, e ele diz, vocês também têm que confiar, vocês também têm que acreditar que Deus está no controle, mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que você está sozinho, e quando parece que nada cooperará com a obra que vocês estão fazendo. Então confie, lembre-se de mim, eu sofri, vocês sofrerão também. Lembre-se de que Deus está no controle e então sigam fazendo a obra quando for mais difícil. E aí nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, que nos conta a sua jornada muito dura, muito árdua, muito cheia de tribulações, que foi a obra que ele realizou sendo perseguido, açoitado, humilhado, passando privações, roubado, naufragou e assim por diante. O consolo de Deus é, você não está sozinho. Outros estão sofrendo por amor a mim também. Lembre-se, Jesus é o primeiro deles, o nosso Senhor e Salvador. E ele diz também, você não está sozinho. Deus está no controle e até os cabelos de sua cabeça estão contados. Ou seja, Deus está olhando para você. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Deus está olhando para você. Deus está cuidando de você. Mas se Ele está cuidando, por que eu estou passando por isso? Porque Ele tem propósitos grandiosos que de fato são difíceis para nós, porque o sofrimento não é algo fácil, mas não devemos ignorar que estão dentro do propósito do Senhor. Davi, outra vez eu repito, disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Portanto, eles deveriam confiar no Senhor. Percebam que Jesus é sincero com eles o tempo inteiro. Ele não omite, não esconde, não finge que vai dar tudo certo para eles. Não vou dizer nada não, porque senão eles vão desanimar. Ele diz tudo e prepara eles para tudo. Mas ao mesmo tempo, ele conta também toda a verdade sobre o cuidado de Deus. Ele conta toda a verdade sobre o fato de que Deus sim ama e cuida de seus filhos. E aqueles que estão ali fazendo a obra dele, estão debaixo de um cuidado especial do Senhor, sim. Portanto, devem confiar em Deus. Qual é o grande desafio para a gente, no meio deste mundo de tribulações por causa da obra do Senhor? É confiar no Senhor. Esse é o grande desafio. Ver que as coisas estão dando tudo errado e, ao mesmo tempo, saber que é exatamente onde nós devemos estar e fazer o que devemos fazer, glorificando a Deus por meio da pregação da palavra do Senhor. Portanto, eles deveriam confiar em Deus. Eles deveriam confiar. Porque essa obra é uma obra que divide o mundo. E aí nós temos mais 2 blocos pequenos apenas. E eu encerro. No versículo 34, ele diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mas o Evangelho não é o Evangelho da paz? Sim, da paz com Deus. No momento que nós cremos no Evangelho, nós temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, como diz Romanos 5:1. Mas por que o Evangelho não é o Evangelho da paz entre os homens, entre as pessoas, umas com as outras? Porque o Evangelho divide o mundo em dois, apenas 2. O Evangelho não divide o mundo em 3, 4, 5, 6, não. Não. O Evangelho não divide o mundo
pelo número de denominações ou de religiões. O Evangelho divide o mundo em duas partes só. Aqueles que andam com o Senhor, pertencem ao Senhor, amam o Senhor, receberam o Evangelho do Senhor, e aqueles que não. Por isso ele diz: eu vim trazer espada, eu vim dividir o mundo entre o meu povo e os que não são meu povo. Porque agora sim, por meio do Evangelho, se sabe quem realmente pertence e quem não pertence ao Senhor. E ele avisa: vocês estão divididos por causa do Evangelho, por causa da cruz. Então não desistam. Vocês têm que perseverar até o fim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu cônjuge, marido ou esposa, e qualquer pessoa que seja, mais do que a Cristo, você não é digno de Cristo. Porque o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro grande mandamento. Então, nada pode ficar entre você e o próprio Deus. Se o mundo não quer o Senhor, até os seus entes mais queridos, você deve continuar firme no Senhor, porque Ele é o Senhor, deve ser amado mais do que todos. Dele é a vida, a salvação e tudo mais que nós recebemos. Nada pode estar entre você e Deus. Caso contrário, você não é digno dele. Você não é digno dele. E final, ele termina então, versículo 40 a 42, não só trazendo a realidade das lutas, ele mostra também a bênção ou as alegrias que surgirão. Porque, de fato, Deus recompensará os seus filhos. Ele recompensará aqueles que ouvem o Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho. Portanto, quem prega, prega na esperança, a esperança da vida eterna. E quem ouve a pregação e tem uma esperança alimentada, a esperança da vida eterna. Ou seja, o Evangelho traz sim coisas boas. Senão você vai pensar assim: mas o que é o Evangelho? É o convite a um campo de batalha? Sim. De certa forma, sim, o Evangelho nos faz soldados de Cristo lutando no mundo que jaz no maligno. Mas o Evangelho é sim o Evangelho das bênçãos graciosas de Deus, porque o Evangelho anuncia a salvação, anuncia as bênçãos eternas, anuncia o amor de Deus, anuncia que nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho sim é o Evangelho das bênçãos graciosas de Deus. Não esqueça, porque se você olhar apenas para as lutas e tribulações, possivelmente em algum momento você desanimará. Mas se você olhar para o todo, para a certeza de que os desafios estarão presentes, mas a recompensa é real, as bênçãos são reais, a eternidade é real, e tudo o que Deus prometeu, portanto, vale a pena passar pelas lutas de uma jornada servindo ao Senhor. Então temos que anunciar o Evangelho inteiro. Percebe que Jesus anuncia o todo, ele anuncia os desafios, ele exorta a confiança e fala das recompensas, da graça, das bênçãos. Ele fala de tudo. Portanto, fica um convite a você: não anuncie o Evangelho pela metade. Não anuncie parte do Evangelho. Mostre tudo. E não tenha medo que as pessoas desistam, porque você falou que tem tribulações dentro da vida cristã. E também não deixe de falar das bênçãos, para que ela, não pensando que elas vão seguir apenas por causa das coisas boas. Conte tudo, porque o Evangelho nos fala de tudo isso. Essa é a realidade da nova vida. Essa é a realidade da vida no reino de Deus. Então minha pergunta para você é: você quer? Depois de ouvir tudo isso, para quem vai pregar, mas também as implicações para quem vai receber, você quer? Então, siga firme, porque como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.